Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos ao presente encontro da Justiça Restaurativa. Meu nome é Adriana Bergamo, sou advogada, facilitadora de Justiça Restaurativa em processos circulares, mediadora judicial no Sejusc de Nova Odessa, coordenadora do Grupo de Estudos e de Gestão da Justiça Restaurativa de Nova Odessa e colaboradora do Núcleo de Justiça Restaurativa de Americana. Comunico inicialmente que este evento está sendo gravado e será disponibilizado em nossos canais de comunicação da Justiça Restaurativa de Nova Odessa e da região. Solicito aos que puderem que se identifiquem pelo chat, dizendo nome, profissão e cidade, para que possamos conhecer mais sobre os nossos participantes, assim também dar acesso a perguntas pelo chat. Este evento está sendo promovido pelos grupos de Justiça Restaurativa de Nova Odessa e de Americana, tendo como anfitriões a excelentíssima juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Nova Odessa, doutora Michele Vieira do Lago Cuesta Schangman, e o excelentíssimo juiz de Direito da Vara do Júri da Infância e Juventude e de Execuções Criminais de Americana, Dr. Wendel Lopes Barbosa de Souza. Os gestores dos núcleos da Justiça Restaurativa dessas localidades, os representantes das entidades e dos vários segmentos que compõem as respectivas comunidades. Com este evento, queremos comemorar o nosso primeiro ano de trabalho de sensibilização para a implantação da Justiça Restaurativa em Nova Odessa e região, e dar visibilidade às nossas ações em favor da justiça restaurativa. Hoje temos a alegria de contar com a ilustre presença dos palestrantes Egberto de Almeida Penido, juiz orientador dos trabalhos do Grupo Gestor de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e membro do Comitê Gestor da Justiça Restaurativa do Conselho Nacional de Justiça. Carla Pontes Dona Maria, psicóloga judiciária da Vara da Infância e da Juventude, protetiva e cível da comarca de Campinas, São Paulo, e formadora e facilitadora em processos circulares, docente do curso de Psicologia pela Universidade Paulista, campus Campinas, São Paulo. Agradecemos muito a presença dos senhores. Agora passo a palavra à doutora Michele Schangman, para considerações. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria muito grande abrir essa manhã de fim de ano, um tempo em que as pessoas já estão um pouco cansadas, querendo passar para um novo momento, né, que é o ano novo, para falarmos de esperança. É por isso que nós estamos aqui. Quando falamos em justiça restaurativa, é inevitável que liguemos esse tema com a palavra esperança. Esperança de tempos melhores, de comunidades melhores, de uma melhor forma de ver e de conviver. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, a disponibilidade, de modo especial, o aceite dos nossos palestrantes para dividir conosco seus conhecimentos, seus olhares, nos ensinando como então podemos fazer para concretizar tantos sonhos para conquistar uma sociedade melhor. Agradeço ao Dr. Egberto por sempre nos brindar com a sua humanidade, serenidade, que é combustível para o nosso trabalho. Agradecer também a Carla pelo aceite do nosso convite para compartilhar de suas experiências. Sem dúvidas, nós teremos uma manhã muito rica. Agradecer o Dr. Wendel por estar aqui comigo como anfitrião desse evento, pois nós sabemos que o trabalho em equipe, em parceria, nos leva mais longe. Quero agradecer e registrar a presença do Dr. Nelson Colato, representando o prefeito Leitinho, aqui hoje, e agradecer às demais autoridades, aos representantes de instituições que estão comparecendo neste evento, e dizer que todos os senhores são muito bem-vindos e agregam muito ao nosso trabalho. Quero abrir a palavra para o Dr. Wendel para a saudação inicial. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia a doutora Adriana Bergamo, incansável, lutadora pela justiça restaurativa. Obrigado a doutora Michele Vieira pelo convite, amigo, que eu recebi para estar aqui nesse evento. Quero agradecer e cumprimentar meu amigo, doutor Egberto Penido. Doutor Egberto, um abraço forte, muito obrigado por comparecer aqui conosco. O senhor fortalece a nossa região.
Doutora Carla Pontes, muito obrigado pelo encontro de hoje, pela palestra que nos brindará. Doutor Nelson Colato, representando o senhor prefeito municipal, bom dia para o senhor, seja muito bem-vindo também, muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, nossos respeitos, estamos aqui à disposição. Doutora Michele, devolvo a palavra. Muito obrigado. Obrigada, doutor Wendel. Quero registrar a presença aqui do doutor Elvis, Ricardo Maurício Garcia, presidente da Câmara Municipal. Vou passar a palavra para o doutor Nelson Colato e, na sequência, para o doutor Elvis. Bom dia, doutora Michele. Bom dia, doutor Wendel, aos demais participantes, aos palestrantes. É um prazer estar mais uma vez, né, participando de uma reunião que traz um assunto tão importante, né, que é a justiça restaurativa, e está representando o prefeito e toda a administração pública. Eu gostaria de parabenizar a doutora Michele, né, por sempre nos brindar com uma palestra mais belíssima que a outra, né. Tá travando para mim, vocês estão me ouvindo? Minha internet está travando aqui. Estão me ouvindo? E a doutora Michele iniciou a fala dela falando de esperança, doutora Michele. Nós vamos lançar agora, dia 5, a nossa campanha de Natal, e o nome da nossa campanha é Celebre Esperança, né? Trazendo de volta a esperança para a população de Nova Odessa. Gostaria de informar, né, ao grupo, nosso grupo de Justiça Restaurativa, que nós estamos trabalhando incansavelmente, né, pela Justiça Restaurativa no município, colaborando, né, com o Judiciário, e que em janeiro nós teremos novidades. Né? Conversei com a doutora Michele ontem, com a doutora Juliana, a doutora Adriana não estava presente, e em janeiro nós vamos trazer novidades aí para o nosso grupo e para toda a população, tá ok? É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui, doutora. Obrigado pelo convite. Obrigada, doutor Nelson. Quero passar a palavra para o doutor Elvis. Bom dia, doutora Michele, bom dia a todos. Minha câmera está funcionando? Acho que não, né? Não estou vendo, não. Eu não estou conseguindo abrir minha câmera aqui, não sei por quê. Mas, de qualquer forma, um bom dia a todos aí. Bom dia, doutora Michele, bom dia ao doutor Wendel, que eu conheço somente aí pelo Instagram, eu sigo no Instagram. Parabéns pelo seu trabalho aí também. Nelson Colato representando o prefeito municipal, e aos palestrantes também, o Egberto Penido e a Carla Pontes, Dona Maria, que vão fazer essa palestra aqui hoje. Eu desejo a todos um ótimo trabalho aí, que tenhamos uma excelente palestra. Hoje consegui participar, doutora Michele. Nas outras oportunidades recebi o convite, mas sempre tinha uma coisa ou outra que me impedia de participar. Mas hoje estou tendo essa oportunidade aqui, pretendo ficar até o final da palestra aqui. Um bom dia e uma boa palestra a todos. Obrigada, doutor Elvis. Obrigada pela presença e tem nos apoiado muito aí na Câmara. Bom, então eu quero agradecer novamente a presença de todos e a gente já começar a palestra, que todos estão esperando muito, com bastante ansiedade. E então passo a palavra para o doutor Egberto de Almeida Penido. Obrigado, Michele, se me permite chamá-la assim, né? Minha amiga, colega da magistratura, né? Que vem desenvolvendo esse trabalho tão significativo em Nova Odessa, né? De sensibilização e implementação da justiça restaurativa. Prazer, uma alegria estar aqui com todos e todas. Cumprimentar meu colega, meu amigo também, o Wendel Lopes, né? De Americana, né? Sempre uma felicidade encontrá-lo, né? Que assumiu esse desafio, né, de implementação também da JR na comarca da Americana, né, com muita coragem, né, Wendel, muito, enfim. Depois do trabalho do nosso colega também, Gerdinaldo. Também quero cumprimentar a doutora Adriana Bergamo, né, por todo o trabalho de facilitação e toda a organização que também tem feito, né, com os facilitadores, né, de Nova Odessa. Uma alegria também estar aqui presente com a senhora. Comentar minha parceira de fala, né, Carla Pontes, né, que tem acompanhado já há um bom tempo o trabalho de facilitação realizado em Campinas, Carla, e é muito referência para a gente. Nós temos aprendido também muito com vocês aí. Uma alegria também estar dividindo essa fala contigo aqui. Cumprimento também
Dr. Nelson Colato, né, representando o senhor prefeito, né, Dr. Elvis também, pela Câmara Legislativa, né, de Nova Odessa, e a Sandra Rezende, que também está aqui, né, na nossa companhia, e que também tem sido aí, pelo que nos chega aqui, realçado pela Michele, né, também uma grande, né, um grande compromisso de implementação da JR. Bom, eu vou falar, eu vou trazer minha fala da maneira mais informal possível, né, assim, praticamente contando um pouco a história, né, da implementação da justiça restaurativa, que eu acompanhei um pouquinho, né, então, do meu ponto de vista, né, aqui em São Paulo. E eu sei que nós estamos aqui com um grupo diversificado, algumas pessoas que já conhecem a justiça restaurativa com profundidade, outras que estão começando a se aproximar e outras que eventualmente estão ouvindo pela primeira vez. Então, eu vou buscar mais ou menos equalizar essa fala, né? Minha fala vai ser, como eu disse, muito informal, mas todos os senhores e senhoras podem ter certeza que está embasada, né, em vários alicerces, né, filosóficos, né, em vários alicerces teóricos e também com várias experiências práticas, o que vai ao encontro, inclusive, do tema, né, proposto dessa fala, que é esse diálogo entre teoria e prática. Perdão. E também quero até aproveitar essa referência, o título, né, desse nosso encontro, né, de celebração, né, para também parabenizar a arte, né, do folder, né, muito bonita, né, e que colocou, né, duas pessoas se olhando, né, nos olhos. Isso já dá uma dica boa do que a gente está falando quando a gente fala de justiça restaurativa, que não é olho por olho, mas olho no olho, né, assim, de uma forma ampliada, né. Nós avançamos muito a antiga lei de Talião, né, que vem lá do Código de Hammurabi, né, que mais de 1500 anos antes de Cristo, que já foi um avanço civilizatório, né, porque hoje em dia a gente fala da lei de Talião, que é o olho por olho, né, como uma coisa arcaica. De fato, né, temos milhares de anos, centenas de anos, esse olho por olho. Mas naquele momento histórico foi um grande avanço civilizatório, porque a lei de Talião, ela buscou uma equidade, né, equalizar, né, se alguém, né, tinha furtado, vamos dizer, algum objeto de outra pessoa, anteriormente as consequências eram desproporcionais, né, a pessoa poderia pagar com a vida, ou poderia ter o braço amputado, né, para não furtar mais, coisa desse tipo. A lei de Talião buscou, não, se furtou, vai ter que ter algum objeto, talvez, dela própria equalizado, né? E aí foi buscando, né, um mínimo de racionalidade, né, equitativa, né, foi um passo mais na humanização. De lá para cá caminhamos muito, né? Surgiram as figuras dos estados, né, até buscando historicamente terminar com as vendetas de vinganças de grupos menores que se automutilavam, entravam em guerra. Surgiu depois todo um processo. Eu estou aqui falando com muita humildade frente ao professor Wendel, que conhece muito essa história toda do direito penal, né? Mas surgiu a figura, todo o processo de a gente tem que pegar o arbítrio do Estado, né? Caminhar em direção ao Estado democrático de direito, estabelecendo balizas do devido processo legal, do contraditório, direito à defesa técnica através de advogados, que é fantástico, maravilhoso, mas já há algum tempo estamos precisando dar mais um passo, né, em direção a esse desenvolvimento civilizatório, em direção
a nossa humanização das relações da justiça, do que a gente entende de justiça, né? E o movimento de justiça restaurativa, ele emerge muito nessa busca de criar efetividade, eficácia nesse passo a ser dado, né, nesse processo de materialização do valor justiça dentro das nossas instituições e também fora delas. E ele busca dar esse passo constatando a necessidade de dar o passo por conta de inúmeras insatisfações que vêm do sistema, vamos dizer, mais tradicional atualmente, preponderante, nas nossas instituições, também culturalmente falando, é um sistema baseado numa lógica punitiva. Alguém ocasionou dor a uma pessoa, você vai e traz uma consequência aflitiva, uma dor nessa pessoa também. Entendendo que dessa forma, aquelas promessas, né, que no desenvolvimento histórico foram surgindo da função intimidatória da pena, a pessoa ficar inibida de voltar a praticar alguma coisa que gerou dano ou esgarçou uma relação, ou a função de desestimular que outros que veem que aquela pessoa sofreu aquela consequência também ficam desestimulados de agirem daquela forma. Essas promessas, através desse sistema de sofrimento, de dor, né, não têm sido tão eficazes. E fundamental, necessários, que a gente tem esse processo histórico, a gente tem visto, né, com o avanço de diversas ciências, né, dialogando com inúmeros saberes de diversas outras culturas, que talvez, né, exista outras possibilidades da gente lidar com situações de violência, situações de conflito, né, que sejam mais efetivas e eficazes, que não contribuam a médio e longo prazo um circuito de retroalimentação de violência. Porque se um mecanismo de busca de harmonização, de equilíbrio, é violento, invariavelmente o resultado também não será. Esse é um desafio para cachorro grande, como a gente fala. Não é fácil, né? Porque nós estamos inseridos numa cultura que o tempo todo, né, nos formatou, né, contribuiu para que nós vejamos esse mundo dentro de uma lógica violenta, né? Uma lógica, uma cultura de guerra, uma cultura de medo, uma cultura belicosa, né, que a gente nem se percebe como corresponsável dessas dinâmicas e sustentadores desse contexto todo. E a gente acaba respondendo aquilo que nos afeta, né, de uma forma que acaba, volto a dizer, sendo um pouco redundante, né, retroalimentando esse circuito através da ameaça, através do castigo, através da punição, através do constrangimento, através da vergonha. No dia a dia, independentemente do seu juízo ou não, como pai, como filho, como amigo, porque a questão da justiça não se faz só nas ambiências forenses, ela se faz em todos os espaços, em todos os momentos, né, como a gente responde àquilo que nos afeta, né? Então, esse movimento restaurativo foi partindo, olha, isso não está bacana, essa forma de responder a essas situações. Isso não está resolvendo. A violência é um fenômeno complexo, né, que existe vários aspectos relacionais, institucionais, sociais. Olha, esse sistema é um sistema muito complexo, é muito caro. Só para se ter uma ideia, um adolescente na Fundação Casa custa R$10.000 mês em São Paulo. É uma coisa que não está fechando nisso, né? Olha, está se associando muito justiça com vingança, com retaliação. Percebe
que nessa dinâmica também, a vítima, que deve ser tão central, ela acaba sendo reduzida, não sendo considerada como pessoa que foi impactada, que dali que foi machucada, surgiram várias necessidades, né? Ela acaba sendo uma mera prova dentro de um processo que estabelece a relação Estado-réu. O Estado ocupa o lugar dela, para você, olhando para o passado, vir de cima para baixo, dizer o que é certo e errado, e impor de uma forma passiva para o réu. Inclusive nós usamos essas palavras, e elas desumanizam também, né? Mas para impor ao réu uma conduta, né, dentro da lógica do monopólio legítimo do uso da força que o representante do Estado teria. Olha, nós precisamos ouvir a vítima, porque se bobear, ela sofre uma segunda violência. E aí o juiz, eu estou lá numa sala de audiência, hoje em dia virtual, uma sequência de audiências para serem realizadas, e aquela vítima que está lá assustada, fragilizada, né, não entendendo nada, ou muito pouco do que está ocorrendo, necessitando contar sua história, ressignificar sua situação, né? Ela, com uma série de questões: por que eu fui escolhida como vítima? Quais foram as últimas palavras do meu filho? O que vai acontecer com essa pessoa? E eu lá, espremido, né, dentro daquele volume de processos a julgar, falo: minha senhora, isso tudo é irrelevante do direito. A senhora viu ou não viu, afinal? Né? O que foi? E nada disso é considerado. Como que isso pode ser relevante para o direito? Né? E aí que ela entra num processo que a gente chama de revitimização, e vai achar mais que esse país não tem jeito, que aquela pessoa chamada réu tem mais que morrer, tem mais que sofrer, e por aí é mais fora. A gente precisa trazer a vítima para essa centralidade. E também entender que a questão da responsabilização, ela se faz muito pouco pelo caminho da punição. Na verdade, no meu ponto de vista, a punição, quase que invariavelmente, ela desresponsabiliza. É muito comum a gente ouvir expressões: paguei minha pena, zerei. Opa, zerou como? O que você fez para reparar o dano? Você fez alguma reflexão do valor da norma que você rompeu? Porque a norma, ela não é um fim em si mesma, mas uma estratégia de convivência. Entendeu qual foi a necessidade de fundo que você estava querendo atingir e adotou uma estratégia violenta para atingir essa necessidade? O que você vai fazer para não ter uma recidiva, para não voltar a ocorrer? Tudo isso, no sistema tradicional, a probabilidade de a gente jogar luz e refletir e estabelecer estratégias é muito baixa. Né? Isso eu estou falando só em termos de responsabilidade individual. Mas se a gente der mais um passo de olhar ampliado, a gente começa a ver as corresponsabilidades. Uma situação de violência, né, nós temos uma corresponsabilidade da família, da comunidade, das instituições. Começamos a olhar as questões das violências estruturais, questões de gênero, de raça, de classe, de sexo, e tantas outras que invariavelmente também estão presentes em inúmeros conflitos, em inúmeras situações de violência. E contribuíram também para aquela situação de violência. Então, como jogar luz em tudo isso, né? Estabelecer um mecanismo, né, que aumente a probabilidade, que não é garantia, mas que aumente a probabilidade de ter uma resposta, né, que em vez de fragilizar ainda mais as pessoas, as empodere, né, que entenda, né, quais são as causas que geraram as corresponsabilidades, estabeleça também planos de ações mínimos para dar em conta disso. E é nesse caldo de insatisfação, então, historicamente, que os movimentos chamados de justiça restaurativa começaram a surgir,
né, mais ou menos de uma forma mais sistematizada, na década de 60, 70, inspirados, como já disse anteriormente, em várias ciências modernas, como a física quântica, que fala que tudo está interrelacionado. Se tudo está interrelacionado com a ciência do direito, o direito ainda se preponderantemente julga com um enfoque individualizado, por mais desafiante que seja, inspirado em movimentos feministas, em movimentos dos direitos civis dos Estados Unidos, inspirados em culturas inúmeras, né, que nos mostram, nos ensinam que é possível, sim, quando ocorre um desequilíbrio social, lidar com outra forma. Inspirados nas tradições das primeiras nações canadenses, da Nova Zelândia, da Austrália, da África do Sul e no Brasil também. Olha só, lá na Nova Zelândia, quando surge um desequilíbrio, toda a comunidade entende que falhou também. E eles se reúnem em torno de uma árvore que tem um significado ancestral sagrado para aquela comunidade. Uma árvore medicinal, o baobá, todos os seus aspectos são curativos para o corpo. Eles se reúnem para que haja uma reconexão daquela pessoa que criou um desequilíbrio, e de todos também, com seus valores de coesão e não de coerção. Né? Entendendo que a pessoa que age dessa forma, ela se distanciou da sua natureza compassiva e precisa fazer um caminho de volta. Às vezes ela precisa até se isolar para fazer esse caminho de volta com seus valores e depois se reúne em torno daquele círculo onde todos falam para ela situações que vivenciaram, que tiveram vínculos com ela, para recordar a sua essência. Enfim, nós não estamos aqui também querendo voltar a uma idade do ouro dentro de hipóteses, né, que talvez sejam muito difíceis de serem implementadas na nossa pós-modernidade, em centros urbanos extremamente fragmentados. Não somos ingênuos dessa natureza, mas também perceber essa interligação e que é possível, que existe outra forma de lidar com situações de violência, nos inspira, que não só alguém com uma figura de autoridade vindo de cima para baixo dizendo que é certo e errado. E baseado nisso, surgiram então vários experimentos. Vamos colocar a vítima e o ofensor junto, vamos chamar a família da vítima, a família do ofensor, todos juntos, e como pequenos rios foram formatando, né, um rio mais encorpado, né, e nisso surgiu o movimento restaurativo. Né. Um movimento restaurativo que ainda é muito incipiente no Brasil. Ele começou a tomar um corpo mais sistematizado, né, inspirados com essas experiências em vários países, de vários graus de desenvolvimento, inspirados em várias tradições culturais, mas ele começou a ganhar um corpo mais sistematizado no Brasil, 2004, 2005. Né? E naquele começo, quem estava ali começando, e eu vou fazer um recorte mais em São Paulo, porque começou projetos pilotos, né, em São Paulo, Rio Grande do Sul e Brasília. Nós começamos em São Paulo também. Por onde a gente vai? O que significa isso realmente? Né? E qual que é o embasamento legal que nós temos? E a gente foi para a área da infância e juventude. Por quê? Porque a área da infância e juventude, primeiro, tem uma legislação que permite que, independentemente da gravidade do ato infracional praticado, uma vez atendidos os aspectos sociopedagógicos, eventualmente o juiz pode construir, junto com equipe técnica, enfim, depois um plano de ação, né? E não dar sequência à ação socioeducativa, não entrar com uma medida socioeducativa que, por mais que não tenha um aspecto aflitivo, né, acaba tendo um aspecto sancionário. Então, através do Instituto da Remissão, não sei se ficou claro, mas é possível ter acordos, vamos dizer assim, na área da infância e juventude, legitimados por uma lei. Ao contrário da grande parte do direito penal, onde vigora um princípio da indisponibilidade da ação penal pública no Brasil, que independentemente da vítima falar, eu fui furtada, mas eu já
tive minha bolsa de volta, não quero que essa pessoa seja punida, ela tem uma vida doída, entendi. O Estado vem e fala, não, minha senhora, interessa à comunidade que ele seja punido, porque ele pode ser uma ameaça para o coletivo. Então, não prepondera a sua vontade. Isso é um princípio norteador no direito penal, com algumas exceções, temperado em algumas circunstâncias, como em questões de direitos questões sexuais, né, de estupro, onde prepondera, às vezes, aí sim há uma inversão à vontade da vítima. Mas, só para a gente dar mais um passo nessa minha fala, nós fomos para a área da infância e juventude, porque também a área da infância e juventude, além de ter o Instituto da Remissão, ela dialoga muito com os valores, princípios e diretrizes da justiça restaurativa na medida em que busca-se não uma pena, mas uma medida socioeducativa. Então, em princípio, não teria um caráter aflitivo. Na medida em que ela também tem uma lógica interdisciplinar, intersetorial e interinstitucional, que é fundante na justiça restaurativa, trabalhar em parceria e em cooperação, através de uma visão interdisciplinar, ampliando os olhares todos do fenômeno complexo da violência. Na área da infância e juventude, a gente também trabalha com a questão da corresponsabilidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente coloca que a responsabilidade individual, ninguém vai passar a mão na cabeça de ninguém, mas ninguém também vai dar o tapa na cabeça de ninguém. Então tem uma responsabilidade de quem praticou o ato que causou o dano, mas tem também uma corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado. E na área da infância e juventude se busca se desvelar isso. Ainda que não seja também, e são várias as razões de a gente não conseguir, ou para alguns não conseguirem fazer isso de uma forma mais efetiva e eficaz, esse é o norteamento. E esse é o norteamento da justiça restaurativa também. Então fomos para a área da infância e juventude, e ali nós também começamos a perceber que, e isso é natural de um juiz da infância e juventude, que a gente teria que atuar também preventivamente, antes que os casos entrassem no sistema de justiça, porque já estigmatiza as pessoas. Eu vou só fazer um parênteses, Michele, você me sinaliza o tempo, tá? Assim, que eu posso, assim, quando faltar, pode interromper, falar assim, falta 5, 3, 2, acabou, que eu vou dando controle. Tá bom, pode deixar. Voltando, então, aí o juiz tem que ir a campo, trabalhar em parceria, trabalhar de forma preventiva. A gente olha uma série de processos que são judicializados, que a gente olha assim, questões educacionais que são mais disciplinares do que questões infracionais, enfim. E aí, com esse movimento da restaurativa começando em 2004, 2005, a gente fala, bom, vamos a campo. Com qual metodologia a gente vai trabalhar? A gente foi muito inspirado pela comunicação não violenta, pela mediação transformativa. A justiça restaurativa ela não se confunde com mediação, mas isso nos inspirou muito. Ela se aproxima muito de uma mediação transformativa, que essa questão da transformação é também outra referência fundante na justiça restaurativa. Questão de corresponsabilidade, questão de transformação. Ela não é um balcão de negociação, tá? Não é um toma lá da cá, né? Não é encontro só entre vítima e ofensor. Ela busca envolver as corresponsabilidades, a comunidade, e tem um caráter de transformação social e institucional que pelo menos a gente tem que jogar luz. Então, começamos com a CNV, Comunicação Não Violenta e Mediação Transformativa, e fomos a campo. E para onde a gente vai para campo numa megalópole como São Paulo? Escola. São referências da comunidade, né? Onde se aprende no nascedor a viver e a conviver. Os valores são, inicialmente, ali muito fundantes, né, de serem vivenciados e transmitidos. Onde se detecta com mais facilidade as estruturas familiares. E como fomos para a escola, a gente também aprendeu muita coisa nisso. Primeiro, assim, não adianta um homem branco, juiz, chegar e falar que tem um kit de salvamento de metodologias. Não é isso. Não é isso. Justiça restaurativa está longe disso, né? Muita humildade. A gente foi vendo, nossa, é a própria comunidade que vai se organizando, nós como parceiros. Não adianta uma escola ser só uma hospedeira de processos horizontais, dialógicos, né? Ela precisa arrumar em direção a uma escola restaurativa, irradiar esses princípios para suas ambiências, porque se assim não fizer,
em pouco tempo aquele projeto não vai enraizar ou vai ser cooptado para manter as relações do poder sobre o outro e não com o outro. Ah, mas como se faz isso? No começo também. Então, isso, a justiça restaurativa ela não faz só através de metodologias. Metodologias são importantes. É um conjunto de técnicas. Mas se for só metodologia, ela vai ser colonizada e vai ser colocada a serviço de estruturas hierárquicas, estruturas culturalmente formatadas de outra forma. A gente precisa, então, fazer um conjunto de ações complementares para além da metodologia, que é pensar seu projeto pedagógico, regimento interno, gestão democrática, assembleia de aluno, grêmio, semana de grafitagem, enfim, que faz com que aquele espaço vai também se tornando um espaço mais não hierarquizado, mais restaurativo, mais arredondado, né? Um espaço do justo, que vai desvelando como as instituições tensionam relações e são corresponsáveis também, sem abrir mão da responsabilidade individual também. Então, a gente teria que fazer um feixe de ações complementares. E aí que a gente vai entendendo a razão pela qual, e eu vou contando essa história para dar sentido, porque numa resolução do Conselho Nacional de Justiça, quando traz um conceito de justiça restaurativa no seu artigo 1º, fala que o fenômeno da violência é um fenômeno complexo que tem que dar conta da dimensão relacional, mas também institucional. E aí a gente vai entendendo por quê, né, que a gente vai estar lidando numa relação com o outro, mas também com a ambiência institucional, buscando lidar com essa transformação também. E aí a gente foi dando mais um passo e falando, nossa, aqui na escola, a própria comunidade interna precisa estar se empoderando com essas metodologias, com esses olhares, né? Ela tem que também desenvolver capacidade de gestão de implementação, porque o contramovimento que vem para a implementação dessas práticas é muito grande, porque a instituição está formatada de outra forma e a cultura reforça isso. E quando você conversa com um projeto dessa natureza dialógica, dentro de estruturas assim, vem um contramovimento, vem uma rebarba, vem um contrafluxo, vem argumentos para realmente não se expandir. E aí vem aquele professor de sim ao projeto, funcionário, o aluno, enfim. Aí vem um outro professor e fala, você está aceitando um projeto que vem de cima para baixo da Secretaria da Educação, isso não vai virar, você está recebendo alguma coisa? Nós, professores que estamos acuados, você está acreditando em ET, em abraçar árvore, paz e amor, né? E começa uma série de coisas, e aí no começo que o projeto que abre um espaço seguro e acolhedor para vir as questões, e parece que você causou, é como abrir uma janelinha num sótão que está empoeirado e parece que quando entra a luz, aparece uma série de questões, parece que foi abrir a janela que trouxe aquela sujeirada toda, mas não, já estava lá. E as coisas não dão certas, e falta recursos humanos, financeiros, e aí quando você viu, você já faz uma função social relevante como professor, juiz, advogado, assistente social, enfim, você recua, né? Principalmente lidando com a violência. E o que a gente precisa é uma persistência nisso, e ter consciência desses desafios para estabelecer estratégias. E aí a gente foi também fazendo uma formação de gestão, para entender esses contras-movimentos. Então, entendemos que é a relação com o outro, ambiência institucional, que temos que fazer essa gestão de implementação, e isso se faz em parceria. E aí que entra a questão toda social, que a gente entendeu que também a gente precisa trabalhar, né? Olha, com a polícia comunitária aqui da escola, olha, com o conselheiro tutelar, olha, com o pessoal da saúde, enfim, seja o que for, quem é aquela comunidade, né? E fomos entendendo como fazer isso também, em cooperação, que não é fácil. Então, isso, quer dizer, aí a gente foi desenvolvendo essa noção de justiça restaurativa, que é um conceito aberto, né? E é um conceito aberto, isso tem uma razão de ser, porque ela não chega como uma receita de bolo, é assim que se faz justiça restaurativa com criança, é assim que se faz justiça restaurativa com adolescente ou com adulto, é assim que se faz justiça restaurativa em Nova Odessa, ou em Campinas, ou na capital de São Paulo. É assim que se faz justiça restaurativa em parceria com a educação, com a polícia militar, ou com o sistema de saúde. Não, sim, temos norteadores, mas
tem que considerar o contexto social, político, institucional, cultural onde está sendo implementado. Ela tem que ser plasmada, né? Tem que ser orgânica. Agora, esse é o ponto forte. O calcanhar de Aquiles é que, bom, sendo um conceito aberto, que não vem com uma receita de bolo, qualquer prática mais humanizante seria uma prática restaurativa e não. Ela tem princípios, valores e diretrizes próprios. E aí também é muito um desafio, porque hoje em dia a gente vê uma expansão do movimento restaurativo, de uma banalização consequentemente dela. E a gente está nadando em águas profundas. Você não vai receber um kit metodológico e numa formação de fim de semana, sair fazendo justiça restaurativa. Como volto a dizer, a gente está nadando em águas profundas. E para aprender a nadar e a mergulhar, a gente precisa entrar em piscinas, a gente precisa entrar em rios e mares. Por isso também eu tanto questiono formações online só. Pode ter uma parte, mas precisamos prática constante. E um olhar e um revisitar. Teoria e prática o tempo todo, e nós vamos ouvir a Carla logo na sequência, né, para entender também os desafios de implementação. Né? Porque quando a gente consegue falar, e aí do que a gente está falando? De um encontro que não é fácil. A gente aqui não tem nada do que a gente está falando é fácil. Que é conciliação, excelente, maravilha. Mediação, vítima-ofensor, maravilha. A gente está tentando trazer uma potência a mais. E isso não se faz da noite para o dia, porque a gente está vendo que é uma questão cultural. Então, quais são as 3 dimensões? A questão relacional. E na questão relacional, eu vou trazer ainda mais um elemento. Né? É a relação com o outro e é a relação conosco mesmo. Desde que eu entrei em contato com a justiça restaurativa, eu tenho me ressignificado a minha atuação como magistrado, como cidadão, como pessoa, como pai. Porque eu começo a perceber como a minha visão de mundo, as minhas crenças, condicionam ações e legitimam essas ações. Se eu acredito que ninguém torce o pepino, que pau que nasce torto morre torto, é assim que eu vou ver e vou agir no mundo. Se eu acredito que existem pessoas boas e más, que os maus merecem serem punidos, que sem castigo ou punição não haverá respeito à ordem, é assim que eu vou ver e vou agir no mundo. E eu acabo sendo cúmplice nesse estado de coisas, legitimando essas ações. E essa desconstrução, que ao mesmo tempo tem que ser uma construção, não é fácil. Então, o caminho da JR não é um caminho fácil, de saída. E está tudo certo. Né? Querido, não é só 3 minutinhos, tá? Caminhando já para a finalização. Não é um caminho fácil. É um caminho que gera contra-movimento, mas é um caminho extremamente nutritivo, né, que nos satisfaz, que a gente fala, essa é a justiça do século XXI. Isso ressignifica e relembra a razão pela qual, por exemplo, eu prestei um concurso para a magistratura. Qual que é o meu compromisso com o valor justiça? Né? Como eu posso não retroalimentar dinâmicas que fragilizam, né? Mas, pelo contrário, que constroem sentido. As pessoas chegam assustadas, fragilizadas, né? Com perda de sentido. Seja vítima, perde a vontade de viver, seja ofensor, com toda a complexidade da família, toda a história, seja a comunidade. Como eu vou construir sentido? Porque construindo sentido, eu dou conta de qualquer desafio. Como eu vou desvelar as concausas, trazer as corresponsabilidades. E é nesse sentido que nós temos o artigo 1º da resolução, e aí já praticamente terminando, da resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, que fala que a justiça restaurativa não se reduz a uma metodologia, ela constitui um conjunto ordenado e sistêmico de métodos, fundamental ter uma formação contínua, técnicas e atividades próprias que visa a conscientização, a questão da consciência é fundante, sobre os valores relacionais, institucionais e sociais. E essa é a razão pela qual se cria um grupo gestor, como está sendo criado em Nova Odessa, para que haja a implementação da JR, né, numa rede, não só nas ambiências dos judiciários, mas nas ambiências da educação, do executivo, da saúde, enfim, da assistência social, da universidade,
aos poucos. A gente tem um lema, vamos com calma, porque a gente tem pressa. A gente quer chegar onde precisa chegar com qualidade. E também perceber nesse caminhar. E cada ambiência dessa vai se tornando um polo irradiador desses valores. Porque dentro das suas dinâmicas institucionais existem várias questões de valores ou desvalores de justiça. E também para a gente desconstruir uma lógica de derivação. Surge uma questão no ciclo restaurativo, a gente deriva para a saúde, que vai tratar aquilo de uma forma também que não seria restaurativa, vamos dizer assim. O grupo gestor é um contrabalanço para que a gente possa caminhar com segurança, com qualidade, nessa expansão, nessa implementação da justiça restaurativa, sabendo que não é fácil, sabendo que haverá contramovimento, mas sabendo que isso cria um sentido, né, e realmente renova, né, a questão da esperança, de que é possível, sim, ter um mundo melhor, minimamente melhor. E quando a gente fala de esperança, a gente está falando de algo passivo, como diz Leonardo Boff, o verbo esperançar é ativo, né, é dinâmico. A gente vai fazendo isso e se revisitando, orando e vigiando, né, o que a gente contribui. Bom, eu termino aqui, acho que tem muita coisa. A Carla também vai entrar aí com uma visão mais prática, e a gente segue se falando. Muito obrigado pela oportunidade dessa partilha. Devolvo para a Michele. Obrigada, Penido, que brilhante palestra, é sempre bom ouvir. Assim, a gente explica, mas é bem diferente quando a gente ouve de quem vivencia já e tem todo esse conhecimento, né? Muito bom. Muitos elogios aqui, a sua palestra aqui no chat. Vou passar a palavra para o Wendel. Obrigado, Michele. Estou sendo bem ouvido? Tranquilo? Ótimo. Muito obrigado. Bem, Egberto, antes de mais nada, muito obrigado. Você pediu para nos chamar aqui pelo nosso nome, eu vou chamá-lo também pelo seu nome, com a devida licença, pela nossa amizade. Dentre vários pontos fulcrais, interessantíssimos, que eu ouvi na sua brilhante palestra de hoje, o que me chamou mais atenção foi agora no final, você disse o seguinte: você disse que é um caminho difícil de ser percorrido. A justiça restaurativa, ela ainda é incipiente, segundo suas palavras, e ela vai trilhar um caminho difícil de ser percorrido, um caminho em que a gente vai ter que trabalhar muito por ela. Eu me lembro, Egberto, Michele, doutora Adriana, doutora Carla, nossos caros convidados, todas as senhoras e senhores, eu me lembro quando em 2006, Egberto, eu instalei em Ibiúna, comarca onde eu fiquei 8 anos, me casei, tive minhas filhas lá, eu instalei o setor de conciliação. O Conselho Superior da Magistratura tinha um provimento 953, salvo engano meu, e ele permitia a instalação de um setor de conciliação. Na época nem se falava em mediação ainda, nem se falava em mediação, essa palavra nem praticamente era aventada no ordenamento jurídico nacional. E a gente instalou lá um setorzinho de conciliação bem simples, em que, por exemplo, numa ação de alimentos, uma senhora ia lá com uma demanda, a gente entregava uma cartinha para ela entregar para o pai dos filhos dessa senhora, fazia uma audiência e resolvia ali a pensão alimentícia em favor daquela prole. Bem, de 2006 para cá, 15 anos se foram, a gente teve a resolução 125 do CNJ, depois a gente teve o Código de Processo Civil com pilares sobre a conciliação e mediação, e nós tivemos a lei de mediação propriamente dita também em 2015. E aí nós tivemos, com a resolução 225, o marco regulatório no CNJ da Justiça Restaurativa. O que mais me chama a atenção nesse cenário todo é, portanto, essa sua fala importantíssima, que precisa estar presente nos trabalhos que se iniciam e que são de fôlego. Qual? Que o trabalho será difícil, que a situação ela não está resolvida, muito pelo contrário, a gente tem que trabalhar muito em prol desses projetos, porque só hoje, depois de 15 anos, é que a gente começa a ter alguns frutos da mediação sendo colhidos. Então, eu imagino que a gente vai ter que trabalhar, tanto quanto trabalhamos na mediação,
na justiça restaurativa para a gente poder colher os frutos. Então, Egberto, eu queria devolver a palavra para você coloca para a gente mais um elemento nisso, traz para a gente mais uma informação sobre essa necessidade que haverá de todos os componentes desse serviço se engajarem de uma forma muito assídua para a gente ter esse serviço prosperando na sociedade. Muito lúcida essa sua ideia. Eu queria a sua fala mais uma vez nesse sentido, por gentileza, Egberto. Bueno, perfeito também, assim, nossa, os barcos quebra-gelos, né, da conciliação, né, e da mediação, né, são fundantes também, assim, para ir mudando essa perspectiva cultural, né. A justiça restaurativa, ela vem já com esse caminho percorrido, né, tanto pela conciliação como pela mediação, né, mudando uma perspectiva de olhar a questão dos conflitos, né, e as situações de violência, né. E ela chega com a sua identidade também, e realmente a necessidade, a gente não pode falar tem que se comprometer, ninguém tem que nada, né? Assim, e não funciona. A gente sabe a ilusão do controle, da imposição, se aquilo não reverberar e fizer um sentido, reverberar no seu coração, nos seus corpos e tudo, né? Mas é importante, como eu disse, trazer a consciência de que realmente não é um caminho fácil, não é um caminho fácil, porque a proposta dela, né, como vocês estão vendo, é muito potente. Ela pode ser simples, o simples não é fácil, é muito potente para ter um potencial transformador, mas demanda um alto trabalho interno, um trabalho externo, né, de grande aprendizagem, de trabalhar em cooperação, e você vem encontros, vem com a palavra desastrada, como é que você vai para além da palavra do outro, e chega-se, né, que vem com uma piada, você é juiz que restaura, dentista que restaura dentes, enfim, como é que você vai além disso? E ver que a pessoa está buscando sentido, e você não vai se fragilizando, isso em tudo, eu estou dando só um exemplo, né, até piegas, mas enfim, como é que você vai lidando nesse construir, e isso necessita uma formação qualificada. A gente tem visto, por exemplo, as grandes críticas que estão surgindo, por exemplo, surgem também na mediação, né, quando chega no Sejusc, olha, está longe de ser uma mediação isso, como se diz. Agora, depende de cada Sejusc, depende do comprometimento de quem está lá dentro. Agora, a gente tem visto críticas nos últimos 2 meses, por exemplo, em relação ao direito sistêmico, que trabalha muito com as constelações familiares, de uma desconstrução do direito sistêmico total, né? Total, por conta, em parte, tem vários aspectos, mas em parte, porque foi no fast food nas formações. E você coloca facilitadores lidando com situações extremamente delicadas, que as pessoas estão machucadas, né, volto a dizer, com doenças físicas, emocionais, mentais, espirituais, sem perda de sentidos, com pessoas que fizeram formação superficiais. Então, e não só a questão do facilitador, mas do gestor também. E não só do gestor, mas a gente tem que trabalhar em cooperação. Então, o executivo com o judiciário. O judiciário já é um portal, né, com seus corpos técnicos, enfim, etc. Então, isso não é um trabalho fácil, gente. Então, vamos avançando. Também não é uma utopia inalcançável, porque parece assim, não vou alcançar. A gente tem que ir num bolero de Ravel, crescendo, aos poucos, se ajustando, mas tendo isso no norte, né, do que a gente está, a potência que nós estamos indo, e dialogando com movimentos fraternos, como conciliação, mediação, direito sistêmico, né, para ir ajustando. E vem argumentos, não pode fazer formações de 80 horas, 60, 40, porque é muito caro, as pessoas não sabem, 20, e volto a dizer, daqui a pouco a gente está em formações de um fim de semana, e quando ele viu, foi tudo. Então, eu sei que nós estamos com o tempo apertado, mas espero que tenha contribuído um pouquinho, e devolvo a palavra. Né? Obrigado, Egberto, foi uma satisfação ouvi-lo. Muito obrigado, Michele. Bom, então, agradeço novamente ao Egberto e passo a palavra para a Carla. Bom dia. É muita honra estar aqui, muita alegria.
Então, eu quero, antes de tudo, cumprimentar o Dr. Egberto. Sempre, né, muito bom ouvi-lo. O Dr. Egberto sempre fala, né, da questão de tudo que traz, de forma tão brilhante, do contramovimento também. E quando o senhor fala disso, em todas as palestras, né, que eu vi desde que cheguei à Justiça Restaurativa, me identificava e a sua fala sempre dando força. Né? E sempre assim, é mais um exemplo de que a gente não faz nada disso sozinho e que precisa de apoio para tudo na vida e também para seguir, né, com força aí na Justiça Restaurativa. Então, um cumprimento especialmente nesse momento, mas cumprimento também aqui a doutora Adriana Bergamo, a doutora Michele, doutor Wendel e doutor Nelson, né, que estão aqui, e conto para vocês, né, vocês já sabem que então eu sou psicólogo judiciário do Tribunal de Justiça. Lá eu trabalho, né, com situações envolvendo adolescentes em conflito com a lei, que é onde eu também sou facilitadora, né, nessas situações. E, para além disso, né, fora dali, no município, né, na comarca de Campinas, né, atuando também como colaboradora, né, em processos formativos, onde eu tenho, né, a felicidade, sim, de ter outros encontros também, de pensar para além ali da situação né, que chega para o judiciário. E qual a minha proposta de fala aqui? Tendo em conta a ideia de pensar a prática, mas também pensar os desafios que essa prática traz, eu escolhi um caso, né, que eu vou trazer alguns dados, identidade, nome, etc., claramente tudo fictício. O caso, né, parte de uma situação real, mas tem alguns dados para preservar a identidade. E esse caso eu escolho porque ele conta da potência do círculo, né? Eu sou facilitadora de processo circular, o círculo de construção de paz, mas ao mesmo tempo ele também nos mostra os desafios, a importância de a gente não ficar restrito ao círculo. Né? Como disse o Gilberto, não é apenas, além de não ser apenas um método, a gente vai lá e faz o círculo e diz, fez justiça restaurativa, que isso seria a justiça restaurativa, não é. Começa, inclusive, pela formação desse facilitador que chega para esse encontro e outros aspectos mais, que aí acho que vai ficar mais claro a partir do caso. Então, eu vou para o caso já para contar. Então, eu vou chamar aqui, são duas adolescentes, a quem eu vou dar o nome de Bruna e Valéria. São duas adolescentes de idade aproximada de entre 15 e 16 anos. Elas estudavam na mesma escola, estavam em sala de aula em determinado dia, e quando Bruna pratica uma agressão física contra a Valéria. Essa é a notícia do caso, uma agressão física puxou o cabelo, deu chutes, e assim o caso chega ali para o nosso programa de Justiça Restaurativa. Cada situação, cada facilitador que recebe uma história, né, para poder contribuir de alguma forma, quem sabe, né, compor um trabalho, um círculo, isso tem um caminho, tem um fluxo específico. Por enquanto, eu vou pular como que é o fluxo específico do judiciário, não é a ênfase da minha fala nesse momento, mas vale dizer que o ideal é quando as pessoas já conhecem, né, esse processo e elas mesmas, né, poderiam pedir o cuidado, né, conjunto, a construção de um cuidado coletivo em torno da situação. Mas é assim que chega, né, para mim, por essa especificidade de trabalhar dentro do judiciário. Então, chega a partir de um boletim de ocorrência, que está dentro de uma situação, de um processo. Ainda em fase inicial, não representado, o Ministério Público, nada disso, mas tem essa história. E vem, antes de a gente compor, né, um círculo, existe um momento imprescindível e que pode e faz toda a diferença para um possível círculo. Sempre é necessário dizer, inclusive tendo em conta, né, como disse o Dr. Gilberto, que aqui podemos ter pessoas que não têm, ou que têm diferentes conhecimentos, né, sobre justiça restaurativa. A justiça restaurativa tem um princípio fundamental, que é a voluntariedade. Então, a gente não vai compor um círculo sempre. Nesse caso, né, que estou trazendo, houve o círculo, mas antes disso a gente tem um momento individual com as pessoas que talvez venham para um círculo chamado de pré-círculo. E nesse pré-círculo, então, a Bruna,
que foi a agressora, ela disse que ela tinha uma situação, um sentimento de irritabilidade em relação à Valéria. Inicialmente, ela não deixou muito claro o que era que causava a ela essa irritabilidade, mas que houve uma situação de mútua, teria, né, por algum tempo, uma situação de mútua provocação entre elas, até que no dia a Bruna diz que perdeu a cabeça e foi lá e agrediu a colega em sala de aula. Aí ela conta, né? Enfim, a gente vai perguntando quais eram os sentimentos, tentando, facilitando para o acesso aos sentimentos naquela situação, né? O que sentia, o que pensava, aqui dizendo de forma muito resumida só alguns pontos, né? Desse contato. E, né? Quem mais poderia ter sido afetado para essa situação no entendimento que as pessoas entendem, né? Que isso causou impacto, que impacto causou e como impactou a cada uma das pessoas identificadas por ela, e para onde, né, poderíamos seguir de uma forma que isso pudesse ser uma situação cuidada. Então, ela conta que tinha isso causado impacto também para a mãe dela, que tinha ficado bastante preocupada. Não era uma situação que teria acontecido em outros momentos, como é que aquilo ficaria, e desdobramentos que isso tinha causado no relacionamento dela com outros estudantes, e ela ter tido, naquela ocasião, uma definição da escola de que ela não poderia continuar ali, né? Não continuaria naquela escola, iria para outra escola. Então, e ela aceita a possibilidade do encontro, dizendo tudo isso de forma bastante resumida aqui. Explicado, sempre explicado minimamente como isso funciona, qual é a proposta, a pessoa poder tirar todas as dúvidas do que significa, tendo em conta que vivemos uma cultura ainda bastante punitiva, né? Então, convidar para um círculo só dizendo o que aconteceu e você aceita o encontro, não é isso que a gente faz, simples assim, porque precisa ter uma acolhida, precisa ter um reconhecimento de quem está chegando ali, do sofrimento que essa pessoa tenha experimentado, do sentido, né, que ela pode dar àquele possível encontro, como disse o Gilberto, não é só ir lá, então eu vou lá, vou dizer alguma coisa, vou pedir desculpa e tudo bem, vou me livrar dessa, não se trata disso. Isso precisa, né, ficar o mais claro possível, né, que não é isso que se espera, não é para isso que a gente faz. Situações, vale dizer, né, que situações de perdão, pedir desculpa, pode acontecer no encontro? Claro que pode, e acontece muito, mas não é o propósito, não é o objetivo. O objetivo não é simplesmente que as pessoas prometam, não vou agredir mais, eu peço desculpas e acabamos aqui, né? Isso não é justiça restaurativa, embora esses pedidos possam acontecer, como eu disse. Bom, mas ela tem essa expectativa, né, então, de ser reconhecida nessa situação que não era ela, né, ela tinha ficado com uma imagem com que ela não se reconhecia, que ela não era a Bruna, né, que tinha ficado ali para aquela escola. Em outro momento, né, escuto a Valéria, né, que aqui eu estou chamando de quem sofreu agressão física. A Valéria disse que foi muito surpreendida, né, com a agressão que ela sofreu. E ela reconhece que teria tido, também conta, né, das mútuas provocações. Ela disse que não sabe por que tinha estranhamento entre ela e a Bruna. A Bruna tinha falado de irritabilidade, a Valéria alega, né, conta, né, que a Bruna tinha começado com provocações e ela acabou reagindo, devolvendo provocações, inclusive tinham se estendido para outros colegas ali também, tinha virado praticamente uma rivalidade grupo a grupo. Mas quando tudo aquilo aconteceu e a Bruna, né, teve que sair da escola, outras pessoas que eram mais próximas, né, mais vinculadas à Bruna, teriam ficado estranhas, né, com a Valéria, do ponto de vista da Valéria, e a Valéria desde então insegura. E elas moravam, inclusive, no mesmo bairro, né, então ficou uma situação de insegurança. Que mais poderia acontecer? Porque ela sabia, né, que a provocação tinha virado né, de ambas.
quem praticou a agressão tinha sido a Bruna, ok, mas havia algo não resolvido ali. E a mãe, né, vale dizer, nem a Bruna nem a Valéria naquela ocasião tinham, né, só moravam as duas com a mãe e cada uma com uma irmã, né? Então eram ambas famílias monoparentais, né? E uma irmã cada uma. E essa mãe também tinha ficado, né, preocupada com isso. O que mais pode acontecer? Se minha filha sai, pega um ônibus e o que vai acontecer? Então, insegurança de um lado, então, uma preocupação com a imagem que tinha ficado, de outro, insegurança. E, assim, em termos objetivos, a busca, o desejo, então, quem sabe encontra o processo uma garantia de que nada mais ia acontecer a partir dali, né? E isso, normalmente, fora do círculo, fora dos processos restaurativos, é o que se espera, né? Que a violência direta acabe. Só que a gente vai descobrindo que a violência direta é apenas uma pontinha, né, dessa história, de tem coisas muito mais profundas, coisas, né, outras para serem cuidadas, que se não cuidadas, a gente pode ter outras, né, explodir, né, outras violências, ou se não houvesse, ainda que elas dissessem, né, as duas estavam dispostas a não conflitar mais, já ficava claro ali no pré-círculo, mas havia esse estado de insegurança, né, de incômodo com o que tinha acontecido. Bom, aí, então, a gente poderia dizer assim, bom, se fosse só parar a promessa de que não vai acontecer mais, não precisaria nem do círculo, talvez, né? Mas como não é isso, não se trata disso, né? E elas aceitaram, elas desejaram essa expectativa desse encontro, houve o círculo. Vou resumir aqui também, mas teve a participação da mãe, das irmãs, todas as pessoas que vão para um círculo, processo circular em especial, né, que é a metodologia com a qual eu trabalho, mas qualquer procedimento restaurativo, na verdade, se tem pré-círculo, todas as pessoas que vão para o encontro, elas participam de pré-círculos, né? Ninguém chega lá, foi convidado, caiu de paraquedas, cheguei agora, o que está acontecendo, o que é isso? Essa é uma preparação para chegar ali, então além de um convite. Por isso que isso não se faz pré-círculo por telefone, por exemplo, né? Eu preciso desse contato, eu preciso desse encontro, eu preciso da escuta. E preciso estabelecer minimamente uma relação de confiança com essa pessoa que vem. Uma confiança, antes de tudo, de que tem algo que vai ser diferente. Né? Não estou ali para me defender, não estou ali para atacar, não estou ali, né, para ser... Eu uso muito a palavra cuidado. Acho que é um caminho de cuidado, né, a justiça restaurativa. E de cuidado das relações, né? Cuidado de cada um, né, que chega, e cuidado das relações dessas pessoas, né, que vão para um círculo. E durante o círculo, durante o processo circular, também não vou, por conta do tempo, não vou explicar todo o processo, como é que funciona, mas minimamente contar que a gente usa em qualquer processo circular um elemento básico, para quem ainda não sabe, né, um objeto de fala, que é um objeto que possa circular de mão em mão, ser passado de mão em mão, que a gente faz a roda, né? Vale dizer, quando a gente fala círculo, a gente faz o círculo geométrico, né, de cadeiras, sem obstáculos, né, ao centro dessa roda, e usando esse objeto que, a partir do facilitador, para sua direita, para sua esquerda, as pessoas possam ir recebendo esse objeto uma a uma, né, fazendo o contorno do círculo, de forma que elas possam ter oportunidade de fala. A voluntariedade, né, princípio que já foi citado, vale sempre, inclusive nesse momento, ela pode oferecer sua fala, ela pode oferecer seu silêncio, ou apenas passar o objeto, se não é, naquele momento ela não vai falar, e segue adiante. E tem várias rodadas, desde uma cerimônia de abertura, um momento de apresentação, e sempre fazendo, a partir da apresentação nessa rodada com esse objeto, de forma que todo mundo possa dizer também do sentimento, né? A gente sempre a ideia de, nesse momento, a pessoa poder contar como está chegando, né? Como está se sentindo, como está chegando para esse momento, tem vários jeitos de ser feito. A cerimônia, eu falei que não ia falar da estrutura, mas, né, só falando rapidamente, que a cerimônia não é algo... para quem que conhece trabalho com grupos, a gente, em grupos fora do processo circular, usa muitas dinâmicas para quebra-gelo.
no processo circular, a gente usa cerimônias para marcar esse espaço, para favorecer uma qualidade de presença para esse lugar. Porque além da gente contar que tem algo diferente sendo oferecido, a gente precisa sentir esse diferente, né? Então, a cerimônia de abertura também ajuda trazer essa vivência, trazer isso para o corpo, né? Tem algo diferente aqui, que realmente, né, tem algo que vai acontecer diferente. E existe chamado check-in, que é o momento em que se convida para a apresentação e, né, como estou no aqui e agora, né? Então, favorecer a conexão com como estamos nos sentindo aqui e agora. Na sequência vem partilha de valores. Existem perguntas também para favorecer que ofereçamos, né, para esse círculo os nossos valores, né, para esse momento. Diretrizes, que são combinações, são feitas no círculo do que precisamos, né, para fazer desse espaço um espaço seguro. E eu costumo dizer que quando a gente vai preparando esse roteiro antes de encontrar com as pessoas, roteiro porque a gente vai organizando qual será a abertura, quais serão as perguntas, facilitador e co-facilitador, né, quando trabalhamos em dupla, a gente está preparando um esqueleto. Um esqueleto que ele ganhará corpo, alma, movimento, com as pessoas no círculo. Então, isso para dizer, facilitador não dirige nada, né? Ser facilitador, por isso que não dá para ir lá, se alguém buscar guia do processo circular no Google, vai achar, abaixa agora. Mas se você fizer isso e sair aplicando roteiro, você corre o risco de estar fazendo outra coisa, mesmo que siga passo a passo no que está lá, né? Porque tem todo esse sentido, essa questão do sentido que o círculo tem, e essa atenção que o facilitador precisa ter de que ele não é dono dali. Ele oferece esqueleto, como diz, vai ter corpo e alma a partir dali, então a partir dessa partilha de valores e diretrizes. E depois desse momento, a gente tem algo que eu costumo chamar de alma do círculo, que é a contação de histórias. Aí que vem a diferença, né, para o caso que eu trouxe. Que as meninas já estavam preocupadas, já estavam dispostas, não vamos, né, nos confrontar mais, mas estavam com medo, estavam inseguras, preocupadas com a imagem que deixou, etc. E na contação de histórias, algo que nem eu sabia, a gente oferece também uma pergunta que convida, é sempre convite, que convida que as pessoas possam contar algo, né, que é da história de vida delas, né? Que é a história delas, não é qualquer história. E aí elas descobrem, elas escutam uma da outra, que elas tinham perdido, né, os seus pais em situação até a situação parecida, em momentos de vida delas muito parecido. Quando elas escutam isso uma da outra, a transformação, inclusive, de disposição física ali no encontro, passa a ser completamente diferente, né? A contação de história, ela favorece uma conexão de humanos, né, que somos. Carla, só para avisar, tem 10 minutinhos, tá? Tá bom. Então, favorece essa conexão. Então, todo compromisso que seguiria ali, que elas entenderam, né, puderam ouvir uma das outras, o compromisso de não seguir, não voltar à violência, né, principalmente a violência direta, no caso, mas foi transformador. E é isso que a justiça, essa é a diferença, a grande diferença da justiça restaurativa com qualquer outro, né, não sei se eu estou exagerando, mas essa é uma especialidade, algo muito especial da justiça restaurativa, que é a sua potência transformadora para as pessoas e para as relações. Então, não fica só num combinado. O processo em si é muito mais valioso do que o seu resultado ou um possível plano de ação, que pode acontecer e pode ser necessário, né, e precisa ser apoiado, né, e precisa ser seguido. Mas não é o objetivo, não é a meta. É viver o processo, é a grande riqueza, né, dessas experiências e assistir, né, essas experiências. Mas o que mais interessa desse caso, então, para a gente pensar, bom, ok, então, fizemos o círculo, aconteceu isso, cuidamos mais, fomos além dos combinados,
Então, ótimo, vamos sair fazendo círculo, vamos abrir, né, cantos para qualquer instituição, todos os espaços, para termos as rodas. Aí vem outro ponto. A Bruna, que tinha sido transferida, né, de escola compulsoriamente, aconteceu o seguinte: a escola para onde a matrícula foi transferida era muito longe da casa da família. E a família não tinha recurso, né? Isso tem anos atrás, não foi nem agora a pandemia, não tem opção de aula online, nada disso. Não tinha recurso e a Bruna, de verdade, não estava participando, frequentando a escola. E eu estou contando isso de uma época também que a gente nem tinha nem no nosso grupo gestor. Então, porque eu estou para falar do desafio mesmo, que foi e a importância, né, de não ter apenas facilitadores, não ter apenas ilhas trabalhando, né, que precisamos da coletividade, que é o grande valor que a justiça restaurativa busca resgatar também. Então, para tentar, né, seguir além, que é a justiça restaurativa, vale dizer também, atenção às necessidades, investir no relacionamento, investir na possibilidade de convivência. Vale dizer que a Bruna e Valéria não saíram do círculo se amando, não se trata disso, nem vamos ser amigas para sempre, mas saíram humanas, né, reconhecendo essa humanidade. E a Bruna estava com essa questão. Então, a tentativa é trazer a escola. Então, além da família, faz tempo que a gente vinha com o desafio, como disse o doutor Guilberto, né, a gente precisa trazer a comunidade. Esse é outro, em termos metodológicos, é a presença da comunidade. Mas para trazer a comunidade, também é via convite, sempre, né? Ninguém vai lá por obrigação. Aí eu escuto da escola assim: a gente participa sim, se vocês mandarem uma intimação para a gente. Aí eu agradeci, falei, não era o caso. E assim, de verdade, não é uma crítica à escola quando eu conto isso. Acho que naquele momento, naquela circunstância, era o que aquela pessoa podia me dizer, era o que tinha ao alcance dela. Porque ninguém faz nada sozinho, ninguém faz sem apoio, ninguém faz fora da rede. A rede só funciona em rede de fato, né? Com conexão. Não é pelo encaminhamento, joga aqui, joga para lá, é parceria. Então, essa parceria não estava construída naquele momento, então ficou faltando. Ok, elas se ouviram, se falaram, se reconheceram, se humanizaram. Bruna e Valéria, mas a Bruna continuou sem escola. Então, esse caso para mim ficou muito... Falei, não, precisa ir além. Então, quando chegou... Aliás, faltou na minha fala inicial também agradecer muito o Dr. Marcelo Bergo, né, que é também grande parceiro. Se eu continuo na Justiça Restaurativa, eu devo muito a ele, né? Ele está aqui em Campinas, é o juiz aqui da vara, né, do atos infracionais e medidas socioeducativas, e é o coordenador aqui do nosso grupo gestor, que vem se fortalecendo dia a dia, e a gente construindo, vale dizer, estamos no passos iniciais ainda, iniciais, mas perseverantes. Então, mas é importante dizer, tem um tempinho, um minutinho? Desculpe. 5 minutinhos. Tá. Aproveitar a imagem que o Dr. Gilberto trouxe do Rio, né, no formato, né, da ideia de formatização de Rio, e da paciência, da perseverança, né, que ele falou também, mas que a gente precisa, só complementando, né, que é uma coisa que ele já falou também várias vezes, em outros momentos, mas a necessidade de a gente ter, o desafio é ter o discernimento de, né, conquistar isso aqui, para que isso possa avançar, mas sem apressar. Sendo perseverante, sim, mas sem a pressa. Porque se a gente apressa, por exemplo, eu falo para essa diretora, nossa, mas que desumana você é, né? A menina está sem escola, a menina ela tem isso e aquilo. Eu levasse coisas para ela que ela não viveu naquele encontro, não ia ter o mesmo sentido no meu entendimento. E se a gente apressa, as pessoas precisam, não, mas isso é lindo, é maravilhoso, as pessoas precisam aceitar, né? Porque a gente achou lindo, maravilhoso, todo mundo tem que achar, né? E a gente tenta apressar alguma coisa, burlando a voluntariedade, a gente apressa esse rio. E se a gente apressa o rio, a gente se torna violento. Porque o rio, tem uma frase que o Gilberto já falou, algumas vezes já ouvi dele, que muito se fala do rio que é violento, mas não se fala das margens que o comprime. Então, a gente não pode ser essa margem. Então, a gente precisa ir com persistência e paciência, né? E cuidado. E respeito, que é a palavra que Howard Zer disse, ele fosse convidado
chamado para dizer uma palavra que resume a justiça restaurativa, essa palavra seria respeito. Então, termino aqui, então, minha fala. Muito obrigada. Sensacional sua fala, Carla. Muito obrigada aí por tudo que você trouxe, né? Experiência prática. Eu lembrei, assim, desse caso que você trouxe, me lembrei de casos de bullying também, né, que muito os papéis entre vítima e ofensor se misturam, né, e quando se ouvem as histórias, aí se vê que não é bem assim, vem a questão da corresponsabilidade. Bom, eu não vou falar muito, o Dr. Wendel tem correição, ele vai precisar sair, então eu vou abrir a palavra para ele, e depois a Adriana tem algumas questões. Quem quiser fazer perguntas pode escrever no chat ou levantar a mãozinha, e vamos em frente. Wendel. Muito obrigado. Essa é a palavra que eu queria deixar. Muito obrigado. Um abraço a todos, um excelente evento. Com licença. Adriana. Seu áudio está desligado, Adriana. Perdão. O doutor Wendel colocou logo no convite que tinha essa dificuldade de agenda, porque tinha uma correição há muito tempo marcada, e queria tentar ficar ao máximo, né? Então, foi além do que ele tinha nos colocado, né? E essa presença dele abrilhantou o encontro com suas palavras, com o seu apoio. E nós agradecemos muito a sua presença, doutor Wendel, sabemos da sua vontade, né, de realizar um trabalho de justiça restaurativa, sobretudo relacionado à violência doméstica, que é um campo farto para a atuação da justiça restaurativa, e fazemos votos que o senhor tenha sucesso, né, continue tendo sucesso como magistrado, como professor, né, como ser humano e também como coordenador da Justiça Restaurativa, tá bem? Muito obrigada, e aí fica também, né, a explicação, né, da interrupção da participação do Dr. Wendel nesse evento. Muito obrigada. Muito obrigado, eu desejo um ótimo segmento de encontro para as senhoras e os senhores. Muito obrigado, com licença. Adriana, pode seguir. Muito bem. Agora, nesse momento, né, ainda temos um tempo para o término da reunião, gostaríamos de abrir a possibilidade de perguntas, né, enfim, de algumas colocações que quiserem, através do chat. Então é isso, ficamos aí à disposição, agradecendo, né, a participação dos palestrantes que nos trouxeram vida nova dessa empreita da justiça restaurativa. Temos aqui já uma pergunta. Peraí, desculpa, eu me perdi aqui. Aqui muitos agradecimentos ao doutor Egberto, a palestrante, ao doutor Wendel, à doutora Michele. E eu estou identificando aqui nesse meio a pergunta, que eu me lembro que foi uma pergunta sobre especialização nessa área, né? Porque, como os doutores bem colocaram, há necessidade de um aprofundamento na matéria para que não seja, como o doutor Marcelo Salmazo colocou, apenas dê a aparência de uma coisa infantil, né? Que seja encarado com seriedade e que possa realmente ser um paradigma, né? Que possa mudar a visão das pessoas. E aí uma das participantes colocou essa, né, a vontade de especialização. Se poderiam nortear sobre como realizar essa especialização.
né, para quem tem formação em direito. Ah, sim, agora encontrei. Márcia Oliveira. Bom dia, tudo bem? Gostaria de fazer uma especialização em justiça restaurativa. Podem, por favor, me orientar onde fazer? Posso responder? Assim, um pouquinho? Sim, claro. Eventualmente complementa. Então, a Escola Paulista da Magistratura, né, ela tem feito, de tempos em tempos, formações de sensibilização, que seria a parte teórica da justiça restaurativa, né? E esses cursos, eles são abertos, não são só para magistrados, né? Enfim, nesse próximo semestre, né, a gente vai ter mais uma vez teórico. Depois, casos impactados pela pandemia, a gente tem um campo de incerteza, né, que a gente achava que estava melhorando, agora a gente já não sabe mais se de fato, né, com as variantes que estão chegando, novas, mas a gente tem uma perspectiva de fazer, então, formações práticas também em algumas localidades. Então, uma das referências, que é o que eu reconheço, né, assim, que estou implicado na coordenação da formação, que a gente trabalha muito essa questão das 3 dimensões, e essa formação pela Escola Paulista de Magistratura. Além disso, tem surgido, né, hoje em dia, várias formações, aí por organizações, enfim, diversas. Eu acho que é sempre bom verificar, enfim, as experiências dessas formações ofertadas, né? Porque, como eu disse, existe muito fast food, né? Muita banalização ou muito desvio mesmo, né? E justiça restaurativa, como a gente está vendo, não é uma formação fácil. Esse nome, principalmente formações de facilitadores, esse nome de facilitador não tem nada de fácil, pode induzir a erro, né? Ser facilitador não tem nada de fácil, como a Carla bem pontuou, né? Tem que saber como abre um conflito, como conduz, tem passos muito organizados. É quase um aprendizado de uma nova língua, né? Você tem o pré-encontro, você tem encontro, né, que tem algumas metodologias diferenciadas, né? Esse encontro você tem técnicas de escuta empática, você tem uma somatória de técnicas que vão sendo desenvolvidas e precisam ser trabalhadas e autotrabalhadas, né? É isso, né? Eu falo assim, eu tenho me ressignificado e ainda estou me sentindo no início do início do início, né? Assim, trabalha com técnicas de comunicação não violenta, trabalha com técnicas de mediação transformativa, mas tem técnicas mais específicas da justiça restaurativa, como a Carla falou do processos circulares, que trabalha com esse bastão da fala, mas existem outras técnicas, né, como conferência familiar, círculos restaurativos muito inspirados na ciência. Enfim, temos aí, mas o importante é perceber que existe aí um trabalho de qualidade, né, passos para serem observados, e também pré-círculo, círculo e pós-círculo, que a gente chama, né, acompanhar aquilo que eventualmente foi acordado. Então, só isso para falar assim, do cuidado na seleção das outras organizações. A gente tem aqui em São Paulo 22 núcleos de justiça restaurativa, um deles, né, que está se crescendo é Nova Odessa, né? E outra coisa que a gente tem incentivado são formações localizadas, né, que chama-se formadoras, né, para que haja uma formação na localidade, implicado com os projetos que estão desenvolvendo na localidade, porque é muito importante, né, essas ações de implementação. Então, isso também é alguma coisa que eventualmente pode ser desenvolvido, né? Bom, basicamente é isso que eu queria fazer, essa referência da Escola Paulista da Magistratura. As universidades começam a se abrir, aí sim, para uma especialização, né, específica, né, uma carga horária, geralmente 360 horas, enfim, de especialização, né? Não, algumas universidades começam a ter também esses campos a serem desenvolvidos, mas também acho que vale a pena checar muito, né, porque, como eu disse, é um conceito muito aberto. Hoje em dia a gente fala de justiças restaurativas no plural,
né? Entender qual justiça restaurativa eu estou falando, né? Assim, não é só botar uma florzinha no campo, no centro, né? E todos vão dar mãos e somos irmãos. Como eu disse, tem que ter um espaço seguro e acolhedor para aguentar as dores que vão ali aparecerem. Se a gente de fato quer essa alquimia transformativa, vamos dizer assim, né? Trabalhar realmente com comunicação, construção de sentido, 50% do tempo de um processo circular é de reconexão consigo mesmo, com o outro, para aí você olhar 25%, né, a própria questão, para aí os outros 25% você realmente estabelecer um plano de ação. Enfim, nós estamos, como eu disse, né, assim, é um desenvolvimento contínuo, e aprendendo muito, né, nesse caminhar. Eu acho que basicamente é isso, mas dizer que é um caminho, como eu disse, sem volta, vai depender do nosso compromisso de qualidade, né, se vai demorar 5 anos, 50 ou 500 anos ainda, né, para a gente ter que esse paradigma punitivo seja invertido com um paradigma restaurativo, de cultura de paz, seja o que for, mas vale a pena. Né? Tem estudos, como, por exemplo, da Secretaria Municipal de Santos, que mostra, depois que entrou com projetos de justiça restaurativa, como que mais de 70% das situações de violências caíram, e você tem estudos mundiais que mostram como 70%, em média, se é possível aferir isso, que tem metodologias científicas diferenciadas de análise, né? Você tem uma não reincidência de 70%, nos casos que passam por justiça restaurativa. Então se você quiser, e só pelo viés prático, que não é, a gente faz o que é certo a fazer, mas só pelo viés prático, né? Quando você tem um índice que pelo menos aponta isso, eu sei que a questão de reincidência é controversa, você pode ter um caso de furto, mas aí o rapaz depois briga com o vizinho ou com uma questão familiar, por outros motivos. É reincidência, não é? É controverso isso, né? Mas enfim, mas de modo geral, né, tem essa referência aberta, né? Mas então, por uma questão prática, eu acho que vale a pena, né, olhar para isso. E volto a dizer, como pessoa, eu tenho me transformado muito, né? No mínimo fica um mundo mais interessante, mais bonito, né? com mais esperança, né? E que a vida que vale a pena ser vivida, e na verdade não tem nem esse pena, a vida que vale ser vivida. Né? Seu microfone está desligado, Adriana. Temos aqui também uma pergunta da vereadora Juliana, de Americana, que inclusive apresentou à Câmara um projeto de implantação da justiça restaurativa no município. E ela pergunta, doutor Egberto, pode indicar para nós materiais sobre os resultados e impactos da JR? Né, porque o senhor colocou de forma aí brilhante, eu acredito que com um fundamento, né? Então, certamente ela buscou, né, de onde poderia tirar esses elementos. Sim, não sei como. Um deles, por exemplo, tem esse índice que eu acabei de passar, de Santos, né? Foi divulgado pela imprensa. Isso foi no ano, se não me engano, no ano passado, né? Eu vou repassar para a doutora Michele, né, e outros materiais que falam dessa questão de 70%, eu acho que aí já dá um bom jogo. Agora, deixa eu aproveitar também que essa questão da avaliação dos resultados, quer dizer, eu trouxe, e de fato é isso mesmo, né, como disse, vou compartilhar os materiais, mas é outro campo que nós estamos no início do início, e no Brasil nós pecamos muito, embora a gente tenha mais ou menos de 2005 para cá, né, a implementação, para não trazer academias, né, para estarem fazendo a verificação desses índices, né. Mas eu estou dizendo que ainda nesse campo é o início do início, porque você tem que fazer sempre uma avaliação de quantidade e qualidade, né, mas assim, principalmente qualidade, mas a professora Kay Prenes, que é uma canadense que pensa nos Estados Unidos, também trabalha muito no Canadá, né, que pensou muito sobre essa questão da avaliação, fala, olha, a gente tem que construir novos índices de avaliação, porque a gente está trabalhando com outro paradigma, né, de quebra do círculo da violência. Esse é um grande trabalho também da academia, né, não trabalhar só, e senão a gente vai ficar espremido também, como disse a Carla, né, por resultados. Não,
Às vezes a gente tem processos circulares que pode realmente ser feito, sei lá, em 2 ou 3 dias, né, que se organiza. Tem uns que demoram 6 meses, né, mas também tem um resultado muito consistente, é caso a caso, né. Você teve um caso, por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, aí estou estendendo aqui no tempo, mas você teve um caso, né, violento, né, assim, de um adolescente que brigou com segurança numa balada e acabou pegando a arma de segurança e dando um disparo de arma de fogo que atingiu a coluna desse segurança e ele ficou paraplégico. E mesmo em caso de alta gravidade, sem prejuízo do adolescente ter respondido por uma ação socioeducativa e ter sido recebido uma medida socioeducativa de internação, a gente sempre trabalha com a questão da justiça restaurativa, buscando evitar a judicialização, buscando evitar uma medida socioeducativa, mas ela também se faz concomitantemente, por todos os aspectos que ela trabalha. Ela não exclui, né, também, né, o ideal que evite toda... Mas, enfim, nesse caso, voltando, né, foi feito um processo circular, já nas execuções da medida socioeducativa de internação, e no começo, o segurança e a família do segurança, eles não queriam nem pensar de ver esse adolescente, né? E a vida desse adolescente também, da família, ficou absolutamente impactada, mas foi feito um trabalho. Na época tinha um projeto tem também no Rio Grande do Sul, mas com verbas do Criança Esperança, inclusive, de aproximação. Esse adolescente, resumindo, mandou depois uma carta para esse segurança, não deu certo, depois mandou um vídeo, até que teve um encontro. E teve um encontro onde aspectos foram trabalhados, falas, como disse a Carla também, a gente não sai do mental, não, vai para a emoção, é fundamental, né? Não adianta ir pelo constrangimento, olha que vergonha que você fez para sua família, olha isso, percebe tem que ser na emoção também, mas enfim, foi feito um encontro, entre outras coisas, teve toda uma conversa, enfim, muito ampla, mas estabeleceu-se que a família do adolescente recebia uma verba do governo federal e resolveu repassar uma parte dessa verba para esse segurança que tinha perdido o emprego, que estava impactado financeiramente. Isso surgiu do encontro, não foi nada imposto, nem nada. Mas coisas desse tipo vão surgindo, mas voltando à questão então, do tempo, da questão da avaliação, a necessidade de qualificação, né? E em resumo, eu passo os dados, mas sabendo que temos muito para produzir nesse campo. Desculpa ter estendido aí na resposta. Não sei se a Carla também quer falar alguma coisa. Eu queria fazer uma pergunta para os dois, né? Se a Carla quiser começar a responder. Desculpa, Adriana, eu sei que tem algumas outras perguntas, mas minha pergunta é bem rápida, assim. Com relação à corresponsabilidade, para mim, que eu acho que esse é um dos maiores desafios, né? Convencer as pessoas dessa corresponsabilidade. Porque, como o Dr. Egberto falou, a justiça não se faz só dentro do sistema de justiça, mas fora em outras ambiências, e a compreensão disso depende muito do olhar para dentro, né? O quanto eu sou potencial, o quanto eu tenho essa potencialidade de transformar. Então, para a pessoa olhar para dentro e ver que ela é um agente transformador, é algo muito difícil. Então, eu queria saber como, de uma maneira mais prática, como lidar com as resistências. Nós devemos encarar as resistências de frente ou nós devemos contorná-las? Então, eu penso assim, por exemplo, quero trabalhar, em Nova Odessa, nosso grupo decidiu começar pela educação. Então, vamos supor que nós cheguemos com a proposta da justiça restaurativa numa escola, e na escola haja resistência. Devemos escolher uma outra escola, ou devemos ir em frente com essa resistência e atuar pelo exemplo, né? Porque eu acredito muito no exemplo, quando as pessoas vivenciam e assistem o exemplo, elas começam a mudar o paradigma. Então, como lidar com essa resistência que nós vamos encontrar com certeza? Até, a propósito, tem a vereadora de Americana comentou aqui, deixa eu ver se eu acho o comentário dela aqui. Será um desafio imenso construir o convencimento entre os pares na Câmara. Como o Dr. Egberto citou, há uma predominância de um olhar conservador, além, obviamente, do desconhecimento do que é a JR. E aí seguem muitos elogios também. Tem outras perguntas. Então, rapidinho essa minha pergunta. Obrigada. Posso oferecer uma resposta? O meu incentivo, né, para esse cuidado
é a gente pensar em círculo restaurativo depois, bem depois, né, de praticar, de oferecer vivências de círculo restaurativo, depois a gente viver bastante esse círculo de construção de comunidade ou de fortalecimento de vínculo. Porque quando a gente vive, como o Dr. Gilberto disse, né, o processo circular é apenas um dos caminhos, né, de se construir espaços de cuidado. Acho sempre válido reforçar, a justiça restaurativa não se reduz aos seus métodos, então a gente começa a olhar para ela, revisitando, né, mudando as perguntas que a gente tem diante dos acontecimentos, tudo isso é sempre importante, né, a partir daí. Mas quando a gente vai para o método, vai para, né, viver esse espaço, né, de cuidado, de construção de fortalecimento de vínculo, porque quando as pessoas, na minha experiência, vivem isso, e a gente conta ao final, então, gente, isso a gente também pode usar, por exemplo, para cuidar de situações de conflito ou de violência, mas, poxa, eu quero mais. Quero saber, então, mais sobre isso. Se a gente chega, olha, eu tenho uma proposta para quem sabe cuidar da violência que nos desafia, e falamos minimamente, né, teorizando o que é a justiça restaurativa, acho que a resistência aumenta. Então, é viver, ir pelo caminho da vivência. E se a gente, reforço também, que se a gente vai muito rápido para querer resolver violência com a justiça restaurativa sem viver a construção de comunidade, que traz o sentimento de pertencimento, que favorece, quem sabe, uma transformação aos poucos de cultura, sempre com muito respeito para quem chega e sempre com muito respeito para quem diz não quero, não é meu momento, né? E tudo bem, senão a gente vai ser violento também, né? Porque não abraça JR, então não serve, não é isso. Então, convidar, né, para o encontro. Em resumo, diria isso, convidar para esses espaços de encontro, para viver isso de uma forma que não é ainda tratando conflitos ou situações de violência, e isso vai sensibilizando, né, mais. É isso. Mais do que isso seria, estamos abertos para conversar em outro momento, se possível, o convite ficar aberto. Mas qualquer insistência, acho que assim, sempre a gente perguntar até que ponto eu deixei de fazer convite e estou insistindo, e estou partindo do pressuposto que isso que é legal e a outra pessoa que é uma ignorante, é uma, sei lá, qualquer coisa que a gente desvirtue o que é a justiça restaurativa de buscar, né, resgatar a conexão, fortalecer, né, e restabelecer a grande teia, né, de conexões que somos, né, que é o pressuposto da justiça restaurativa. Formamos uma grande teia de relacionamentos e não existe o colocar fora, não existe o isolar. Né? Precisamos cuidar para estarmos inteiros, e quando algo não está bem nessa teia é porque não estamos bem. Então, cuidarmos de nós, primeiro, vamos olhar para nós, depois, quem sabe, vamos juntos, então, cuidar dos, aspas, né, partes que estão aqui conectadas. É isso. Muito bem, muito obrigada. Acho que ainda temos um tempinho. Temos aqui uma pergunta. Acho que o doutor Egberto ia complementar. Tá bem, claro. Também sem que passar o tempo, se for o caso. Enfim. Então, acho que essa questão que a Carla traz para mim também é norteadora, né? Dialogar, porque já tem recusas, bem recusas, né? Tanto para adesão de implementação do JR, né? Como gestores de instituições, como também no próprio processo circular, né? E às vezes a recusa se faz com não peremptório e a gente não entende, né? Por quê? Então, buscar, num primeiro momento, tentar buscar entender minimamente. Já teve casos assim que a pessoa fala, não quero participar desse processo circular. A gente foi ver, porque ela estava com medo de ser agredida, não entendia, enfim. Mas se a gente fizer dessa forma, dessa outra forma, a pessoa topou. Não quero participar do processo circular. A gente foi ver, é porque ela tinha que sair de uma região afastada de São Paulo, Santo Amaro, para ir para o Fórum do Brás, e não tinha dinheiro para pagar a condução. Tinha vergonha, e teve vergonha de falar sobre isso. E às vezes o não vem de uma forma que a gente não sabe ao certo, mas enfim. Em São Paulo também, a gente, na sensibilização das escolas, né, a gente busca uma sensibilização geral, né, e a gente tende a ir taoisticamente para os sims, não pelos nãos, porque o JR já tem tanto desafio, então pelo menos aquelas pessoas que
estão dizendo sim, mas depois a gente vai vendo, a gente faz uma sensibilização, tem uma adesão, depois a gente faz recortes um pouco menores, porque às vezes essa adesão vem porque quis agradar uma instância superior, para dizer fazer parte do projeto, que quando vai vendo que o que o projeto demanda pode assustar um pouco, que aí também que eu acho que dá para entender o que é esse assustamento, né? E comendo pelas bordas, mineiramente, né? Não, vamos fazer, dialogando com os projetos que já existem, né? Eventualmente. Mas se chegar num ponto, né? Se tiver que fazer nesse processo uma opção bem objetiva, eu sempre tendo a fluir para onde tem sim, e que mesmo assim vai ser muito desafiante, né? E deixar tudo no seu divino tempo, no seu tempo, ir chegando e aproximando aos poucos também, né? Então, eu iria, não sei se contribui um pouquinho, né, mas iria por esse caminho. Adriana, acho que estamos indo para o final já, né? Você tem alguma outra pergunta que você localizou? Algumas eu já respondi aqui pelo chat. Eu acho que é uma pergunta interessante, porque temos algumas pessoas que estão sendo introduzidas na justiça restaurativa agora, né? Então, Fátima Vidorti pergunta: esse projeto da justiça restaurativa está sendo realizado em todos os estados da federação ou é um projeto exclusivo do estado de São Paulo? Então, hoje em dia, temos justiça restaurativa em praticamente em todos os estados da federação, em todos os estados da federação, com formatos, alguns diferentes de outros. Alguns dentro dos tribunais de justiça, dentro das instituições judiciárias, outras fora também, isso é importante dizer. Então, as práticas restaurativas são desenvolvidas tanto nas ambientes forenses como também fora, né? Alguns concomitantemente, dentro do judiciário e fora. Em São Paulo a gente tem esse processo, em vários núcleos comunitários, organizações. Aqui em São Paulo tem o bairro de Campo Limpo, que faz há muito tempo práticas restaurativas comunitárias, enfim. E tem outras, e temos também dentro, né, de alguns fóruns, né, não de todos, como disse, são 22. Ainda não é uma política totalmente institucionalizada, porque trabalha muito com a questão da voluntariedade. A gente entende também, se for na mão de uma diretora de escola, de um juiz, que ainda está dentro de uma estrutura, né, onde há um poder institucionalizado, a dificuldade vai ser muito grande de desenvolver ou ter um desvio do projeto e fazer superficialmente. E só fica na grife JR. Mas, enfim, já disse, em todos os estados temos experiência. Temos ainda mais uma pergunta da Fátima Vidorti sobre a formação que precisa ter para fazer o curso de justiça restaurativa. Qual a formação que precisa ter para fazer o curso de justiça restaurativa? Pode complementar, mas assim, não precisa ser formado em direito, não precisa ser formado em psicologia, né? Assim, precisa ser formado pela vida, né? Então qualquer profissão, né, em termos de profissão, né, é possível, tá? Então, e a gente entende fundamental nesse sentido, como eu disse, as formações da Escola Paulista da Magistratura, EPM, ela é aberta para lideranças comunitárias, enfim, todas as pessoas. Eu só complementaria que alguém que precisa acreditar no humano, né? Que todos temos valores, somos valores, temos dignidade, temos algo a contribuir nesses encontros, não importa de onde a gente vem, o que a gente viveu, temos contribuições a oferecer e somos capazes todos de nos transformarmos. Se a gente acreditar que alguém nasce de um jeito e vai ser eternamente daquele jeito, não siga para a justiça restaurativa ou antes de seguir, repense. É isso. Finalizando, a Sandra, eu acho que na sequência da pergunta que fala sobre a formação, ela fala, pode primeiro com os professores, pois às vezes eles sabem mais que os pais, provavelmente relacionada à questão da formação, né? De formar primeiro os professores para, na sequência, as outras pessoas. Eu acho que isso também é muito caso a caso, né? Assim, a ideia é que haja uma formação mais ampla possível da comunidade escolar, tá? Isso significa
enfim, professores, coordenadores pedagógicos, funcionários, pais e alunos. Seria o ideal, né? Mas você pode ir fazendo isso dentro de com alguns recortes aos poucos e sentindo e avaliando, né? E, enfim, é sempre uma desconstrução, né? Assim, muito grande, porque o professor ainda tem uma figura de autoridade, é fundamental que eles estejam envolvidos, né? Isso em termos de facilitação, né? Mas ampliar, a gente teve casos, por exemplo, em São Caetano do Sul, logo no início dos projetos, tem histórias belíssimas de justiça restaurativa. Também o projeto estava patinando um pouco, mas nós tivemos lá uma diretora também muito sensível, mesmo assim estava tendo dificuldade, que teve um conflito envolvendo um professor que foi facilitado por um aluno. A potência já simbólica de uma desconstrução, né, de poder é muito grande, mas tudo tem que ser com muita qualidade, porque também no círculo você tem o princípio da confidencialidade do sigilo, coisas delicadas vão ser faladas ali. Você tem que ter essa confiabilidade também no processo, né, esse compromisso. E isso vai sendo construído aos poucos, né, aos poucos. Mas pode fazer esse recorte, eu acho que é caso a caso. Né, caso a caso. Ok, muito obrigada. Encerraram-se aqui as perguntas. Eu passo a palavra, então, à doutora Michele para o encerramento. Bom, então, queria agradecer muito aos palestrantes, né? Tenho certeza que agregou muito a nós que estamos aí na sensibilização, mas também a todos que chegaram e já conhecem um pouco de JR, ou mesmo aqueles que não conhecem, se empolgaram, se animaram aqui com a proposta. Agradecer a disponibilidade de todos vocês. Dr. Nelson, da Prefeitura, não sei se gostaria de falar alguma coisa. Abriu a câmera. Doutora Michele, parabenizar os palestrantes, doutor Egberto, doutora Carla, foram fantásticos. Queria agradecer a doutora Michele, né, que foi quem me despertou esse interesse, esse carinho que eu tenho pela JR hoje. O doutor Wendel, né, falou algumas palavras no início, eu acabei não ouvindo porque eu estava travou a minha câmera. Eu queria dizer que é uma pessoa que eu me espelho, né, doutor Wendel, tenho um carinho muito enorme por ele, me ajudou demais e fez despertar esse amor que eu tenho pelo direito. Parabenizar a todos novamente, né, e dizer que a administração de Nova Odessa está de portas abertas, doutora Michele, não só para a justiça restaurativa, mas para qualquer outro projeto que parta do judiciário, tá ok? Pode contar com a gente. Obrigado mais uma vez e um bom dia a todos. Obrigada, doutor Nelson. Eu quero agradecer aqui o doutor Marcelo Bergo, também, que nos ajudou para a realização desse evento. Agradecer a Coordenadoria da Infância e Juventude, na pessoa do desembargador Reinaldo Sintra Torres de Carvalho, também sempre tem nos apoiado em todas as propostas que a gente tem feito. Agradecer à equipe de Tecnologia da Informação do Tribunal, a de Comunicação Social e Imprensa, que também tem nos ajudado muito a divulgar os eventos. Aqui deu para ver que pessoas de todo o Brasil participaram e é muito gratificante para a gente poder alcançar, né, essa variedade de pessoas e segmentos sociais. Agradecer de coração a participação dos palestrantes, quero dar aí uns minutinhos para vocês se despedirem e depois eu vou passar a palavra para a Adriana encerrar o nosso evento. Oi. Não, vai cá. Então. Desculpe. Então, só gratidão, mais uma vez, pela oportunidade. É isso, minha palavra, vou ficar com gratidão nesse momento. Passo o doutor Egberto. Também quero agradecer mais uma vez, né, a acolhida tão gostosa, né, desse encontro, né, a organização, né, de todos e todas, né, assim, a presença de todos, perguntas muito boas também, né, e dizer que eu fico disponível, né, já vejo os resultados da implementação da JR em Nova Odessa, né, o compromisso, né, está sendo muito, é um privilégio, tá? Muita alegria e satisfação estar vendo esse crescimento, né, tão animador e esperançoso que está ocorrendo aí. Então, muito obrigado e a gente segue dialogando nessa estrada sem fim, né, ao infinito e além, né? Vamos em frente.
Muito bem, as palavras de agradecimento nos são motivadoras e nós apenas encerramos aqui, esperando, né, que formemos um grande grupo, aí com a luz, o brilho, né, do Dr. Heriberto, da Carla Pontes, que está aqui tão próxima, né, nos auxiliando, porque o nosso caminho é longo e esperamos contar com vocês, tá ok? Muito obrigada, uma boa tarde a todos e que possamos nos ver bem no ano que vem, tá bem? Um abraço. Até mais. Boa tarde. Até mais. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau.